mesmo com tantos empecilhos, é fantástico a gente estar conseguindo se disciplinar, se propor com essas limitações da nossa geração, que não nasceu fazendo tantas coisas com a internet, mas que vai aprendendo e que com boa vontade as portas se abrem, né? Hoje nós escolhemos um tema muito especial, que é o campo da saúde, e que dentro do campo da saúde pensar sobre as curas de Jesus. Que reflexos, que ensinamentos, que terapêutica estão contidos nessa reflexão é o que a gente quer, dentro dos limites nossos aqui, estar apontando para o estudo dos amigos, para as reflexões de todos vocês, tá certo? Nós no Espiritismo aprendemos que as doenças físicas, que o corpo físico, ele é uma revelação das nossas desarmonias espirituais. Então, quem nessa vida ou em outras vidas manifestou atos, pensamentos fortes e tenebrosos e vingativos e de inveja, pensamentos desarmônicos, essa desarmonia não se manifestou só contra outras pessoas. Ele, primeiro de tudo, desarmoniza o próprio autor. É como um pincel que, para pintar a parede, antes precisa pintar a si mesmo. Então, toda desarmonia que um ser produz no mundo, produz nas relações, produz em família, produz no trabalho, sempre primeiro desarmoniza a ele mesmo, para depois, talvez, desarmonizar outras pessoas. E desarmoniza como? Desarmoniza através do corpo espiritual, chamado por Allan Kardec de perispírito, que é extremamente plástico. Plástico no sentido de ser suscetível aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Isso quer dizer que as nossas mágoas, nossos traumas, nossas dores, elas ficam impressas no corpo espiritual, que depois o transmite para o corpo físico, porque o corpo espiritual também é chamado de modelo organizador biológico. Olha que palavra boa para o nosso estudo. Então, os nossos traumas, nossas mágoas, nossas culpas, nossos medos enraizados, eles acabam impressos no corpo espiritual, e o modelo organizador biológico modela a biologia, modela o nosso corpo. Portanto, transmite essas desarmonias para o corpo físico. Nisso que a medicina convencionou chamar de doenças psicossomáticas, mas que ainda no pensamento de muita gente são apenas algumas doenças, como úlcera, por exemplo, que seria de origem psicossomática. Mas na visão espiritual não. Todas as doenças partem dessa desarmonia mental que é passada para o corpo espiritual e que depois, necessariamente, em algum grau, é transmitida para o corpo físico. Então, sabedores disso, a nossa tarefa passa a ser entender as nossas doenças na origem. E entender as nossas doenças na origem é compreender quais são essas principais doenças e o que fazer com relação a cada uma delas. Naturalmente, estudar um seminário, a gente começa falando de 4 grupos de doença, que são as doenças curadas por Jesus. Um primeiro grupo de doenças curadas por Jesus, Jesus curou muitos cegos e surdos, principalmente cegos. O que a doença da cegueira
nos transmite no aspecto espiritual. Jesus mesmo, repetindo os profetas, nos fala a respeito disso quando diz a nosso respeito que eles terão olhos, mas não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente estando no mundo, as coisas acontecem à nossa frente, as lições passam à nossa frente, as oportunidades de transformação passam à nossa frente e a gente não enxerga. A gente está acostumado a brigar com os outros, brigar com as doenças, brigar com os problemas, quando na verdade eles são espelho, eles são oportunidade. Trabalhando os problemas e as relações externas, a gente vai também trabalhar as nossas questões, desde que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. É a essa cegueira espiritual que Jesus veio curar, trazendo como símbolo a cegueira e a surdez físicas. Vocês entendem? A pessoa que não consegue enxergar, que é muito rígida nos seus pontos de vista, que só enxerga aquilo que lhe agrada e briga com aquilo que não lhe agrada, ele é um cego espiritual. E essa cegueira espiritual, às vezes, em muitos casos, se transmite para o corpo físico para fazer com que o ser, buscando aquela cura, no caso da cegueira, expanda outras visões, expanda a necessidade dele enxergar melhor com a alma, com o espírito. Então, a cegueira que Jesus veio curar, física, simbolizava para todos nós a necessidade de nós expandirmos o nosso ponto de vista, de nós sabermos olhar e ouvir as pessoas. A gente está com as pessoas, mas não olha para elas, não ouve as pessoas. Não é isso? Fácil de perceber isso. Então, essa é a doença de base que depois gera cegueira física e que Jesus nos veio dizer: expandam os seus ouvidos, acolham-se ouvindo-se uns aos outros, enxergando as pessoas que estão próximas de vocês. Não é comum que as pessoas falem a respeito de encarregados gerais, encarregados de limpeza, pessoas de segurança, ou principalmente os homens de rua, pelos quais a gente passa na rua sem prestar atenção, falando que essas pessoas são os invisíveis? Não é comum que você já ouviu esse tipo de relação? Pois é, eles são invisíveis porque nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que nós nos alertemos para essa doença espiritual antes mesmo que ela se expresse como doença física. Muita lição nisso, né? Um segundo grupo de doenças que Jesus veio curar era a doença da paralisia. Muitos paralíticos foram curados por Jesus. E o que essa paralisia do corpo quer dizer para a gente? De novo, é evidente que há uma paralisia da alma. Os acomodados, pessoas que juntam tanto lixo espiritual vindo do passado, com medos, culpas, preconceitos, mágoas, que como um acumulador, a sua casa mental fica entulhada de lixo espiritual e ele não consegue nem se mover, torna-se um paralítico espiritual. E essa paralisia, se não for bem trabalhada, vai redundar, pode se transformar numa paralisia física, sempre para que a pessoa, na luta contra a paralisia física, nos dilemas, nos embates com relação à sua doença, ele possa também trabalhar a sua paralisia espiritual. O que nos estimula a perdoar, a nos arrepender, a rever nossos preconceitos, a nos expandir e nos abrir para o mundo, ao invés de nos fechar, nos paralisando com o lixo espiritual que a gente traz do passado.
Outra lição linda de Jesus, que ela sozinha daria uma maravilhoso estudo, uma reflexão, um seminário, uma palestra sozinha. Mas a gente ainda parte para um terceiro grupo de doenças espirituais que Jesus curou em grande quantidade, que foi a doença espiritual dos leprosos, como era chamado naquele tempo. Nos tempos atuais são chamados os portadores de mal de Hansen. O mal de Hansen pode ser visto, e nesse estudo a gente propõe essa visão para vocês, como um símbolo das pessoas que usaram mal os seus talentos. Hoje, que todo mundo persegue a doença física, o mal de Hansen atua diretamente sobre a aparência das pessoas. E isso mostra que quando a gente enterra os talentos, como bem colocado por Jesus na parábola dos talentos, quando a gente enterra os talentos, esses talentos apodrecem. A gente encrua, a gente violenta as nossas próprias capacidades quando não dá sentido para os talentos, quando não utiliza os talentos. Se o mal de Hansen era uma deturpação na aparência pela busca ancestral pela beleza, nós temos muitos potenciais, muitos talentos, em que a pior coisa que nós podemos fazer com os nossos talentos é enterrá-los. E a melhor coisa, segundo a parábola de Jesus, é multiplicar os talentos. Então nós apodrecemos a cada vez que a gente desiste de fazer a poesia que a gente gosta, deixa de fazer a música que a gente gosta, deixa de dançar como a gente gosta, deixa de mexer com a terra, os nossos talentos. Pensem nisso. Uma das grandes maneiras de cura da alma é desenterrar os talentos e multiplicá-los para o bem. Encontre um trabalho voluntário e retome o seu violão, o seu balé, a sua capacidade de mexer com plantas, o que for, costura, cozinha. Pegue os seus talentos e multiplique no serviço. Essa é uma mensagem de hoje. Vamos ver o tempo aqui, como é que nós estamos. Muito bem, nós queremos terminar em torno de 30 minutos a nossa fala. Um quarto grupo de doenças que Jesus veio curar e que são muito importantes para a nossa evolução espiritual, como todas as outras, ter olhos de ver, a acomodação que gera paralisia, o mau uso, o enterramento dos talentos que faz a gente apodrecer em vida e que mobilizados nos faz rejuvenescer, reavivar, nos curar. O quarto grupo é o grupo das companhias espirituais. Jesus curou muito a pessoas com influências sombrias espirituais, que naquele tempo, no dizer do Evangelho, são os chamados endemoniados. Paulo fala com muita propriedade que nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. O Espírito da Verdade falou para Kardec que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Portanto, essa questão da influência espiritual é central para a nossa expansão, para a nossa realização, para a nossa transformação. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas relações, com aqueles que nos influenciam, para que essa influência, para que essa relação seja geradora de luz e não de sombras. Tem um ditado que ele é muito usado no nosso senso comum, que diz assim: diga-me com quem andas, te direi quem és. Pois para pensar a interinfluenciação espiritual que existe entre encarnados e dos desencarnados para os encarnados, nós precisamos pegar esse ditado e falar assim:
diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Ou seja, se nós somos dirigidos, frequentemente somos dirigidos pela influência dos espíritos, é fundamental que a gente tenha boas influências e boas companhias espirituais, não é mesmo? Mas só que para ter essas boas companhias e influências espirituais, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso a receita de Jesus de vigiar e orar, ou seja, ficar sempre atento para o nosso mundo interior, e cada vez que a gente vir sombras se instalarem nos nossos pensamentos e sentimentos, a gente ter à mão mecanismos, formas de elevar o nosso padrão vibracional, que é o que ele diz como oração. Ou seja, você vigia, e sempre que as sombras ameaçarem tomar conta do seu pensamento e dos seus sentimentos, você faz uma oração, eleva a sua vibração e como um rádio que eleva a sua sintonia, passa a ouvir músicas, notícias mais agradáveis, porque mudou a sua sintonia. Você sabe mudar a sua sintonia? Você sabe perceber quando a sua vibração caiu? Se não sabe, você vai ser dirigido pelas baixas vibrações, pelas baixas sintonias. Fundamental nós nos conhecermos, vigiando, e nós sabermos elevar a nossa sintonia, orando. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Não são 4 grupos de doenças fundamentais para nosso bem viver, para nossa evolução, para nosso desenvolvimento? Jesus sabia muito bem o que estava dizendo e o que estava curando. Jesus veio há 2000 anos e está agora na Terra ainda para expandir a nossa consciência e expandir o nosso coração, curando-nos da cegueira e da surdez espiritual. Ele ainda está na Terra para nos estimular e nos tirar da acomodação nas nossas fortalezas, nos nossos castelos, no castelo fundamental do ser, que é o ego, nos estimulando a sair desse castelo, a sair da acomodação. No dizer de Jesus, levanta-te e anda, disse ele ao paralítico, pois Jesus permanece na terra para nos estimular a desenterrar os nossos talentos, movimentar, deixar de ser o servo mau e inútil que enterra os talentos, para ser o bom servo que multiplica em serviço ao bem. Mas para isso acontecer, é preciso que nós saibamos vigiar e orar, em prevenção às más influências espirituais, mantendo-nos sempre o máximo possível bem sintonizados e abertos para a luz. Que assim seja. Não basta Jesus, a luz estar disponível. A luz está disponível para uma casa, mas se os seus moradores deixarem as janelas fechadas e as cortinas fechadas, ela vai ficar escura. Da mesma forma, Jesus está vindo curar a terra. É para isso que serve a transição planetária, é para isso que serve a pandemia, é para isso que servem todas essas dores que nós estamos vendo, são remédios de cura. Mas só serão curados, farão a transição interna aqueles que perceberem o que a vida, o que Deus está querendo ensinar através das dores e dos desafios, e se transformar com essas oportunidades, com essas chances de luz, de cura e de aprendizado que a gente recebe. Não é bom? Não é um convite irresistível? Vivamos as dores, vivamos as situações,
mas com boa vontade de aprender e de nos transformar. Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito feliz por estar com vocês. É muito bom a gente poder estar juntos e eu vou aproveitar e falar para vocês, estimular a vocês fazerem o Evangelho no Lar. E a gente estimula com esse nosso livro que nós acabamos de lançar, Prudente. Está aí, A Saúde segundo Jesus. Prudente, A Saúde segundo Jesus, que é um texto, um livro, que assim como o Símplice, pega passagens do Evangelho curtas e fazem observações rápidas, de uma forma que favorece muito o Evangelho no lar. Façam essa prática, especialmente nesses tempos nossos delicados, para garantir a faxina espiritual, para garantir a boa sintonia sua e dos seus familiares. É fundamental nesse momento. Façam o Evangelho no lar. Se você quiser fazer com o nosso livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, você vai ter uma oportunidade de pensar essa saúde integral e trazer essa saúde para sua casa. Toda a renda dos nossos livros é endereçada à Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG que nós temos muito orgulho de trabalhar com ela. Se vocês estiverem interessados, entrem no nosso MSN, no nosso Facebook, e a gente vai encontrar um jeito de fazer chegar até vocês. Tá bom? A saúde segundo Jesus, que a gente atenda a receita do médico, obedeça às suas recomendações e engula os seus remédios, mesmo os amargos, porque eles vão nos curar. Até a próxima, um grande abraço a todos, muito grato pelo convite. Sigamos em paz, com fé e com lucidez. E Evangelho no lar. Um grande abraço a todos.